Bem-vindos ao podcast Empoderamente, o podcast que te inspira a alcançar novos objetivos, gente. Hoje, eu sou a Gélia Azevedo, né? E hoje a Dani não tá aqui para me acompanhar, mas hoje nós temos uma convidada que já esteve aqui, ó, quantas vezes? Terceira vez. Terceira vez, meu povo, que ela tá aqui no podcast. Já é de casa, ela já é de casa. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta milhares de pessoas, seguramente já afetou você, como já me afetou também. Nós vamos falar sobre transtornos mentais, né, atuais. Nós vamos falar sobre o que tem acontecido na atualidade, que tem prejudicado a mentalidade das pessoas, que tem levado elas a perderem assim o chão, né, a viverem uma realidade que não é real, né, outras coisas mais. E esses transtornos mentais podem ser a ansiedade, podem ser a depressão, o burnout, a sobrecarga emocional, né? Tudo isso tem ganhado muita força na nossa geração. E para nos ajudar melhor nesse assunto, quem melhor do que ela, né? A psicanalista Deise Soares, maravilhosa, que já é de casa aqui. Ela vai falar, ela vai trazer uma visão mais profunda, né? Mais profissional, humana e muito acessível sobre a saúde mental e os desafios emocionais que nós enfrentamos nesse mundo tão moderno. Então, se você gosta desse assunto, se você está interessado nesse assunto, continue aqui conosco. Mas eu vou te dar assim alguns segundinhos para você enviar para aquela pessoa que veio na sua mente agora. Você falou, caramba, esse é um assunto que fulanita tem que saber, tem que participar. Envie esse podcast para mais pessoas, para que as pessoas possam ser inspiradas, para que as pessoas possam ser curadas, que as pessoas possam ser abertos os olhos, né? E que as pessoas possam receber esse tema com mais leveza. Então, compartilhe, deixa aí o seu coraçãozinho, o seu like, para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e que ele possa enviar para mais pessoas. Talvez você agora envie para 2, 3, 5 pessoas ou grupos, né? Mas o YouTube entendendo, vendo esse agir seu, ele vai enviar para mais pessoas ainda. Então, multiplique isso que nós temos nas mãos tão poderoso para ajudar a curar pessoas através das redes sociais. Então, conto com você, né? Sem mais delongas, porque vocês sabem que eu falo demais, né? Deise, seja bem-vinda ao podcast mais uma vez. Obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente, né? Para falar sobre um tema tão complicado, né? Mas ao mesmo tempo que a gente enfrenta todos os dias, né? Que são os transtornos mentais atuais, né? E eu quero começar a falar com você, assim, quais são os transtornos mentais que você mais enxerga na sociedade hoje em dia? Olá, tudo bem? Estou muito feliz de poder estar aqui, Geli. E realmente quando você, né, me convidou para trazer um pouquinho desse assunto, lidar um pouco com esse tema, fala muito do que nós estamos vivendo nessa atualidade, né? Humana, não é territorial, é humana, é o mundo inteiro. Tanto que hoje em dia os transtornos mentais, eles têm tomado uma proporção muito grande em todos os países, no planeta Terra. Por que será? O ser humano, infelizmente, não todos, que hoje estamos na época, graças a Deus, de muito conhecimento tem chegado até a nós e nós temos despertado para buscar esse conhecimento, mas ainda falta muitas pessoas a despertarem para essa realidade, para essa verdade, porque os transtornos mentais, eles existem. Não tem como falar, eu vou fazer de conta. Não funciona assim. Não vai funcionar assim. Então, é muito preciso que a humanidade ela se atente a entender que os transtornos mentais, eles existem e como cada indivíduo pode se posicionar para a sua autoproteção, o seu autocuidado frente a eles. Uhum. E você tem visto assim um aumento na depressão ou na ansiedade ou
Tem alguma área assim que você fala, olha, nessa área tem muita gente? Olha, os transtornos da saúde mental, com certeza, né, ele está em aumento dia tras dia. Nós vivemos em uma época de muita aceleração. Nós vivemos em uma época em que parece ser, mas não é, que o relógio tenha menos de 24 horas. E isso não mudou e não vai mudar. Só que a forma em que nós estamos, muitas das vezes, né, gerindo o nosso tempo, tem exigido tanta sobrecarga da nossa mente, e que às vezes nós temos que ativar, né, aquele sistema de execução, trazendo uma ansiedade mediante aquilo que nós desejamos fazer, mediante aquilo que nós desejamos alcançar. Às vezes, o que nós vemos muito mesmo dentro das consultas, e até mesmo em pessoas que chegam até a mim, me abordam, às vezes eu estou em eventos, né, e me perguntam sobre o aumento gigantesco a respeito dos transtornos na saúde mental. Um dos mais destacados, né, nós temos aí o DSM-5, que tem a escala de vários transtornos mentais, mas o que estão em primeiro no ranking é a ansiedade, né, que é a TAG, que é o transtorno de ansiedade, é a TA, transtorno de ansiedade, e a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E logo depois da ansiedade já vem a depressão. Então, nós entendemos que o que? A depressão, ela é a conclusão da ansiedade, né, sobrepassada. Porque lembrando que nós, seres humanos, todos nós somos ansiosos. Todos nós somos ativados em algum momento de nossa vida a nos sentirmos ansiosos. Por exemplo, por uma notícia, por um familiar que vai chegar de viagem, por uma viagem dos sonhos que você deseja fazer, por um exame, uma prova na escola. Isso é normal, é uma ansiedade normal do ser humano. Agora, o que tem acontecido, que tem sido um alarme muito grande na população mundial, é que essa ansiedade normalizada, ela está ainda em aumento. E tem trazido um descontrole muito grande. Então, dentre todos os transtornos, né, o que está gritante aí, nós podemos dizer no dia de hoje, com as taxas altíssimas, é a ansiedade e a depressão. Ou seja, a ansiedade é um caminho para chegar à depressão. Por isso que é importante se atentar bastante. E como que a pessoa pode diferenciar um dia difícil de um quadro depressivo? Porque às vezes as pessoas confundem, né? Tem muita gente que qualquer tristezazinha já fala que é depressão ou tal, e outras que estão depressivas, mas não percebem que estão depressivas. Como diferenciar isso? Você, né, que já está mais, né, aprofundada aí no seu conhecimento e tal, como que uma pessoa que não conhece, nunca ouviu falar nada disso, não sabe o que é depressão e o que não é, e como que ela identifica? Olha, a depressão, ela é muito silenciosa, tanto que, de fato, né, eu tenho tratado muito sobre isso no meu Instagram essa semana. A depressão, ela é tão silenciosa, mas tão silenciosa, que pelo fato dela ser silenciosa, ela não faz barulho. Então, faz com que a pessoa que está sendo acometida por esse sentimento tenha a percepção que está tendo um cansaço. Além do normal. Será que é vitaminas? Será que me falta vitamina C? Será que eu estou tão cansada assim porque eu trabalhei tanto semana passada, mês passado? Será que eu estou assim? Existem fases na minha vida. O que é importante quando a pessoa ela começa a sentir, né, essa tristeza profunda, essa falta de ânimo sequencial, esse desânimo que vem todos os dias, que como se a pessoa durma e desperta ainda cansada, com as pernas fracas, com o sentimento de chorar sem motivo nenhum, lembrando de coisas que já passaram, que você já superou e você volte a chorar pelo motivo que você desconhece. Então, é importante o ser humano se conhecer. Por quê? Existe o fato de que há dias que nós estamos bem, emocionalmente, e há dias que nós estamos mais melancólicas, há dias que nós estamos mais chorosas, há dias que nós estamos mais, por dizer assim, deprimida emocionalmente. Porque a própria Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas. Só que, quando a pessoa ela percebe
quando esse indivíduo percebe que está vivendo um quadro de desânimo prolongado, de tristeza prolongada, de falta de ânimo prolongado, pensamentos negativos sobre si mesmo prolongado, entende? Autojulgamento de si mesma profundamente prolongado. Então é o momento de você parar e pensar: por que eu estou me sentindo assim? A partir de que dia que você começou a se sentir dessa forma? Qual foi o desencadeante? O que aconteceu? Foi uma perda? Foi a partir de uma traição? Foi a partir de que você escutou algo que te feriu? Uma situação que você no momento parecia ser que estava bem, mas depois, quando você chegou em casa, que você começou a lembrar, começou a te causar tristeza? E você começou: se eu tivesse me defendido dessa forma, eu teria resolvido essa situação. Eu me calei e agora eu me sinto mal. Desde que dia? Aprender a se conhecer é aprender a colocar uma data e uma hora. Quando me aconteceu? Então, eu sei que a raiz desse sentimento de tristeza profunda veio desse fato, que pode ser muito normal. Agora, o problema é quando você percebe de onde veio essa tristeza, esse causante, e você se anula. Não tem problema, é melhor me calar, eu vou ficar na minha, eu vou ficar aqui sofrendo no meu quarto, eu não vou mais para lugar nenhum, eu não vou para festa, eu não vou para eventos, eu não quero ter contato com a sociedade, quer saber, eu vou pedir conta naquela empresa, eu quero agora viver para mim. E esse viver para mim tem muita diferença em viver por você, em viver para você. Porque quando você vive por você, você faz tudo que está no seu alcance para que você esteja e se sinta bem. Agora, quando você vive para você, por você nesse caso, ou para você, é diferente. Por quê? Porque é totalmente o contrário daquilo que você poderia fazer beneficiosamente para você, e ao contrário você faz negativamente. Então, tem muita diferença. É as pessoas se conhecerem, se analisarem, e não terem medo, não terem vergonha de se olhar e dizer: eu não me sinto bem, eu preciso de ajuda. Esse é o ponto que nós precisamos de maturidade emocional para gerir as nossas emoções, Geli. E você acha que as redes sociais têm influenciado isso muito na vida das pessoas? Porque a gente vê muito quadro disso, né? E parece que a gente vai fazendo aquela comparaçãozinha nas redes sociais, isso vai acelerando ou aumentando esse caso nas pessoas, né? Nossa, totalmente. Por quê? O que tem acontecido, né? Eu estou nas redes sociais, eu tenho o Instagram, eu trabalho através dele também, mas nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque não é o que aparece ali que você pode acreditar 100%. Nós precisamos entender que um ser humano, ele tem uma identidade e ele tem uma integridade ou uma falta de integridade na sua identidade. Então, quando uma pessoa ela aparece, né, ela se apresenta no Instagram, na internet, de forma geral, em todas as redes sociais, apresentando algo para quem está do outro lado, é muito importante você se conhecer para entender o que o outro está te passando. Por quê? Porque quando você se conhece, você não vai aceitar menos do que você merece. Então, o que acontece é que muitas pessoas estão na internet entregando o que chama a atenção, Geli, o que vai conseguir visualizações, o que vai trazer muitos likes para ela, mas muitas das vezes não está preocupada com o que vai repercutir na vida da pessoa que está assistindo aquele comercial, aquela notícia, aquele vídeo. Então, a internet, ela sim tem sido, né, um impulsionador, sim, de que as pessoas se comparem, se sintam inferiorizadas e se sintam até mesmo naquele desejo: fulano está fazendo, eu vou fazer também. Por isso que eu disse, se conhecer é essencial. Por quê? Porque quando você se conhece, você vai entender qual é o seu tempo. Para você iniciar, não porque o outro está fazendo, é porque existe um propósito maior de trás daquilo que você quer fazer, que é o passo inicial, não é? Então, as pessoas estão se deixando levar muito
pelo que está vendo. E muitas das vezes o que nós estamos vendo não é de verdade. É de mentira. Então, por isso que precisamos ter essa sensibilidade conosco mesmo. Por quê? Porque aí eu vou saber analisar se o conteúdo que eu estou vendo é benéfico para a minha vida. E se não é benéfico, não tem porquê eu ficar rolando vídeos ali, passando tempo. Aí eu vou distrair a minha mente. Muitas pessoas falam isso para mim. Eu passo horas e horas na internet porque eu quero distrair a minha mente. Porque eu me encontro tão cansada, tão estressada. A minha vida é uma rotina. E a internet me relaxa. A internet me distrai. De verdade que distrai mesmo. Até mais do que deveria. Né? Porque tem pessoas que estão sofrendo acidentes, atravessando ruas, porque está sendo distraído pelo que está vendo no telefone e não está vendo os semáforos, né? Muita coisa. Então, assim, é só esse, assim, entre isso, tantas coisas, né, Geli? E eu acredito que as pessoas, elas precisam fazer esse filtro de tudo que elas estão vendo e escutando. Porque existe muita comunicação. Mas, será que são todas assertivas? Eis a pergunta, né? Eis a pergunta. E então o autoconhecimento seria o primeiro passo para poder identificar algum transtorno que a pessoa esteja vivendo, né? Se a pessoa está passando quadro de ansiedade, que não consegue respirar bem, que tem aqueles ataques cardíacos, né, que o povo fala, né? E não sabe identificar, olhe para dentro de si, o que tem. O que eu estou fazendo que está prejudicando, né? O que eu estou fazendo que está gerando essa reação da minha mente, né? Deise, recentemente, né, ao dia que a gente está gravando aqui, a gente viu o negócio do bebê reborn nas redes sociais, né? E a gente vê que isso tem afetado algumas pessoas, né? Pessoas que estão fazendo disso uma realidade para a sua vida, né? Eu não sei se você acompanhou esse caso, não sei se você viu, né? Mas o que você acha que passa pela cabeça de uma pessoa, a pessoa de repente achar que aquela boneca ou aquele bebê é real e fazer disso uma realidade na sua vida? Realmente, isso deu muito o que falar e tem dado muito o que falar, né? Veja bem, Geli, quando surgiu toda essa questão, eu vi em um ângulo de dois lados, de dois extremos. Certo? É como se fosse uma ponte, né? E tem os dois lados. Depende do caminho que a pessoa quer traçar, ela vê como entrada ou ela vê como saída nessa ponte, não é? Eu analisando dos dois extremos, eu acredito que nem tudo é tudo. Não se pode generalizar tudo. Porque existe sim as questões, né, ligada totalmente aos transtornos, que leva com que a pessoa tenha um descontrole emocional e buscando para si algo que não é real. Mas também nós temos aquele extremo de uma pessoa, por exemplo, hoje, muitas pessoas que sofrem e padecem de Alzheimer e de demência têm algumas manobras que são usadas dizendo que é beneficioso para essas pessoas terem contato com bonecos. Exatamente. Então, eles falam que produz, que traz calma, tranquilidade cerebral, emocional, aumenta a autoestima da pessoa que está vivenciando esse problema na saúde, né? Então, assim, por isso que eu falo que existem os dois extremos. Porque tem pessoas que estão, na verdade, né, não tem um nível de conhecimento, porque já perdeu grande parte, né, do seu conhecimento cerebral e está passando por um certo tipo de enfermidades ligada à mente. Então, usa aquele objeto, que é a figura de um boneco, para talvez se sentir que eu cuido de alguém, eu me sinto validada, eu me sinto querida, eu me sinto útil, porque eu posso tocar, eu posso colocar uma roupinha. Entende onde eu quero chegar? Mas isso é real, realmente? Existe. Isso ajuda realmente essas pessoas? Ou isso é algo criado que não é real? Exato. Agora vamos lá.
Tem pessoas, né? Existem manobras terapêuticas de psicoterapias que usam e fala que é muito efetivo, certo? Agora, uma coisa é o que a ciência diz, não é? Eu acredito, Deisilane, tá? Eu não critico pessoas que sentem essa necessidade, que tem um familiar que já é idoso, que se apegou ali a uma bonequinha, porque às vezes perdeu já parte da sua memória e vê aquele boneco como o quê? Recorda dos filhos quando brinca da boneca, porque já tinha esquecido o nome dos filhos. Então, existem os dois extremos, é o que eu vinha dizendo, sabe? Mas, cientificamente, não tem nada disso abordado como que os bebês reborn traz para uma pessoa vida, saúde mental. Não tem nada disso confirmado, Geli. Então, as pessoas, elas estão atribuindo, elas vão fazendo os testes, elas vão provando os métodos terapêuticos e vão vendo o que vai dando resultado positivo. Agora, veja bem, quando alguém disser, ok, isso são as manobras que muitas pessoas fazem. Agora, eu, no meu caso, pessoalmente falando, eu tenho um pensamento totalmente diferente. Mas eu respeito o pensamento de todas aquelas pessoas que acreditam que talvez a sua mãe idosa precisa ter uma bonequinha em casa porque mentalmente não está bem. Agora nós vamos falar do outro lado da ponte, do outro extremo, que são pessoas que não são idosas, que não têm demência, que não padecem de nenhuma demência e nenhum Alzheimer e nem transtorno por esse tipo, por essas enfermidades. Geli, eu acredito que existe sim um transtorno por trás daquelas pessoas que talvez não esteja desse lado da ponte, nesse extremo que eu comentei. Por quê? Porque quando uma pessoa, ela se fantasia com algo que não existe, com algo que não vê, com algo que não fala, automaticamente essa pessoa ela tem uma carência gigantesca que precisa ser analisada. De onde veio essa necessidade de cuidar de algo que é um objeto que eu vou cuidar, mas eu não vou ser cuidada, é recíproco, que não vai me dar um sorriso, que não vai me dar um abraço, que não vai encher o meu coração de alegria com as fases do seu crescimento e desenvolvimento como mãe, entende? Então, existe esses dois lados. Aí nós podemos falar de vários transtornos. Tem o transtorno, vários transtornos de personalidade, como, por exemplo, o histriônico. Uma pessoa, quando ela é histriônica, ela busca por chamar a atenção onde ela vai. Já viu aquelas pessoas que se vestem toda colorida e chega no lugar você fala, nossa, mas eu não consigo entender, parece uma árvore de Natal. A pessoa vai para o consultório médico e acha que está indo para a praia. Entende? E senta lá, forma de conversar, chamando atenção, buscando para si. Então, essa pessoa ela tem um transtorno que ela está buscando chamar a atenção, buscando validação o tempo todo. Aí, se nós voltamos atrás, nós vemos o que faltou lá atrás. Não é? Então, o ser humano, ele busca constantemente por suprir aquilo que não foi preenchido na sua infância. E quando uma pessoa ela tem esse transtorno de personalidade histriônica, ela sempre vai querer coisas exuberantes, coisas chamativas, que se destaca diante de todo mundo, porque ela não pode passar desapercebida. Então, o que você liga com essa questão, Daisy? Com o fato de que nós estamos falando dos bebês reborn. Veja bem, Geli, quando uma pessoa ela é histriônica, o que acontece na mente dela? Ela está buscando o tempo todo validação no ambiente que ela se encontra. Quando uma pessoa ela tem esse comportamento histriônico, esse transtorno de personalidade histriônica, muitas das vezes ela tem um bebê reborn, não estou falando que seja todos os casos, é um caso isolado. Ela tem esse bebê reborn, por quê? Porque esse bebê reborn, ele vai adoecer. Vai ter que ir no médico. Doutor, meu Deus, meu bebê. E existem pessoas que declaração estão de renda. Isso. Conseguir ter um benefício por aquilo que ela acha que ela tem direito. Entende? Então, é muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Então, Deisilane, eu acredito sim. Falei do caso isolado do outro extremo. Mas eu acredito sim que uma pessoa que cuida de um bebê, que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve,
é um objeto e faz com que fosse um ser humano, é porque essa pessoa, ela ainda não descobriu que ela é um ser humano. Uau. Ela precisa de ajuda, sem sombra de julgamento. Não julgo. Por isso que eu digo, eu não julgo. Está toda essa polêmica aí, eu não julgo. Eu não julgo porque não me julgue sem conhecer a minha história, não é assim? É. Nós precisamos conhecer o que há por detrás. O que levou aquela pessoa? Aí agora nós podemos dizer, perca de um filho. É o luto, né? Um aborto. Entende? Às vezes a pessoa sofreu um aborto, não conseguiu engravidar mais, passou por algum problema familiar dentro do seu relacionamento, se separaram, não conseguiu mais inserir em outro um novo relacionamento, sente aquele vazio, o sonho era de ser mãe e está confundindo a sua personalidade, a sua identidade com uma identidade criada, que não vai levar e trazer nenhum benefício, só vai trazer aumento desse transtorno. Por quê? Enganando-se a si mesma. E eu acredito que mesmo que uma mulher não pôde gerar, né? Talvez não tenha conseguido gerar, por algum motivo, ou seja, na área da saúde, ou seja, por questões familiares, conflitos dentro do seu relacionamento, eu acredito que mesmo que a pessoa não tenha conseguido, Geli, ela tem toda a capacidade de cuidar de uma criança que talvez a mãe teve essa criança e não teve alegria de cuidar e responsabilidade. É. A adoção. Não é? Ah, mas boneco não vai me dar trabalho. Boneco não vai crescer. Boneco não vai me trazer desgosto. Não vai chorar, não vai... Não vai chorar. Então, aí, veja bem, o que está por detrás é muito mais profundo do que nós imaginamos. Muito mais profundo, Geri. E o que vai passar na mente dessa pessoa? Porque, assim, eu acredito assim que essa pessoa, quando ela passa por esse momento, né, de que ela está colocando vida em algo, em um objeto que não tem vida, vai chegar um momento que ela vai cair em si. Vai chegar um momento, vai ter, em algum momento, assim, que ela vai olhar para dentro das quatro paredes onde é que ela está e ela fala, esse bebê não chora, esse bebê não me chama de mãe, esse bebê não cresce, né? Então, assim, o que pode acontecer, o que vai acontecer, ou como que vai reagir essa pessoa? Porque, ela está colocando vida em algo que não é. Mas e se ela adota uma criança, que talvez essa criança não seja como ela imaginou, como ela quis, né? Porque existem também casos assim, né? E aí, e o problema, né? Na hora de direcionar isso, ou de uma criança, que aí nós estamos falando de uma criança de verdade, né? Exato. Olha, eu acredito muito que quando uma pessoa decide ter uma família, seja ela que haja sido gerada dentro do seu ventre ou não estou aqui para impulsionar a adoção, não estou falando sobre isso. Mas eu acredito que, primeiro, ninguém, veja o que eu vou falar aqui é muito sério, eu acredito que nenhum ser humano, nenhum indivíduo, deveria buscar aumentar a sua espécie sem conhecer-se a si mesmo. Por quê? Porque quando você sabe os seus extremos, você consegue entender o extremo do outro. E ser mãe, educar, preparar para a vida, treinar, Nossa. é todos os dias. Todos os dias, não é? Então, quando uma pessoa ela adota uma criança, Geli, e que essa criança talvez não é da forma que ela desejou na vida adulta que essa criança se convertesse e fosse, aí nós voltamos lá na fase da infância. Qual é a idade da adoção? O que essa criança viveu? Qual foi o ciclo ambiental dessa criança? Né? Qual que foi o treinamento que ela recebeu todos os dias? Qual foi o caminho que ela foi ensinada a andar? Qual a instrução que ela teve? Qual é a funcionalidade dentro desse âmbito familiar? Então, não é simplesmente dizer assim, essa criança não é como a pessoa desejou ou imaginou e sonhou.
E eu acredito plenamente que esse é o... Estamos falando do caso da necessidade da pessoa sentir-se mãe e ter um bebê, um filho. Mas eu acredito também que tem tantas mulheres que não têm filhos, não adotaram e são felizes. Então, por isso que é importante amar ao outro, amar o próximo como a nós mesmos. Primeiro eu me amo. E se eu estou bem me amando, eu não vou precisar buscar complicar a vida. Entende? É por isso que a pessoa ela precisa analisar o que é melhor para si no ângulo do amor próprio. Por quê? Porque não tem como ser de garantia para ninguém, nem a fisionomia que uma criança vai ter, né? Você está grávida, você sabe. A gente fica com vontade, quando está grávida, de ver o rostinho no ultrassom, parece com o pai, parece com a mãe. Mas quando nasce, é uma junção de tudo que você acreditou ou imaginou ou não. Às vezes é do jeitinho que você planejou e às vezes é diferente. Então, é essa questão mesmo ambiental e da convivência. As pessoas analisar o que vai fazer. Ah, não, melhor assim, porque assim eu estou só. Mas a questão do bebê reborn é muito mais, a porcentagem é muito alta, é muito mais alta que seja um transtorno do que qualquer outra coisa. Certo? Não julgo, sem nenhuma sombra de julgamento. Eu, particularmente, vou ser bem sincera, que eu poderia ter um pensamento diferenciado do que eu tenho. Eu poderia generalizar. Eu nunca gostei de brincar de boneca. Nunca? Olhando pra mim, como pessoalmente falando aqui pra vocês. Nunca gostei de brincar de boneca. Sabe como que era a minha brincadeira que eu era mamãe, quando eu era criança? Eu pegava uma coberta, enrolava a coberta, colocava, sabe aquelas calças plásticas antigas que usavam no Brasil e tem aqueles botãozinhos do lado? Minha mãe tinha, né? Que tinha usado na gente quando era criança. E eu usava aquilo e colocava a blusinha e colocava a touquinha, tudo na coberta. E eu brincava assim de casinha. Quando eu me cansava daquilo, eu desarrumava tudo. Mas porque você não gostava de boneca? Não gostava. Por quê, Geli? Eu imaginava assim. Eu não quero ter algo que tem olho, mas não vai me ver. Que tem boca, mas não vai me falar. Imagina se isso abre a boca e fala comigo. Nossa. Eu vou morrer. Vai cair dura. Não, eu não quero. E a gente escutava tantos casos antigamente, não é? Então, eu fugia. Minha mãe, se ela assistir esse podcast, ela vai rir. Porque eu fugia, Geli. Quando as pessoas... Tinha aquele, sabe aqueles bebezão? Naquela época era famoso. Bebê fofão, lembra do fofão? Lembro do fofão. E você lembra daquele bebezão da Estrela? Que era carequinha? Que tinha o cheirinho? Tinha só uma tochinha de cabelo aqui? Todo mundo achava lindo aquele bebê. Eu nunca sonhei em ter aquele bebê. Eu falava, esse daí parece ainda mais de verdade. Parecia muito de verdade, né? A mãozinha dele era mais molinha. E eu falava, mãe, se for me dar um bebê desse, me dê outra coisa. Porque eu nunca gostei de brincar de boneca. Minha filha brincou muito de boneca. Comprei várias bonecas para ela. Porque não significa que pelo fato de eu não gostar quando eu era criança, não ter gostado, não ter desfrutado brincando, eu ia privar a minha filha de desfrutar de algo que era correspondente à idade dela e que ela gostava. De fato, a minha filha tinha tantas bonecas que demais, era exagerado, porque ela gostava muito. E eu via ela feliz brincando e não via nem nada de mal nisso. Mas, então assim, trazendo, né, para essa particularidade, Deisilane Soares nunca gostou de brincar de boneca. E esse caso do bebê reborn aí é essa sequência. Por isso que eu estou dizendo, baseado naquilo que eu penso, sabe? Que tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Um dia pode falar, mas no âmbito que eu estou falando aqui agora já, né? Espiritual, porque tem tantos casos que as minhas amigas contavam, que eu não sei se é verdade ou se é mentira, eu não vou entrar nisso, mas para mim nunca fez nenhuma diferença e nunca tive necessidade. Tem que analisar a necessidade da pessoa. Eu acredito que tudo tem que ser avaliado dentro do âmbito da necessidade. A idade dessa pessoa, o que essa pessoa padece, né? Embora eu acredito que
dar carinho para quem padece de Alzheimer e demência, levar eles para fazer uma hidroginástica, levar no salão de beleza ou a pessoa mesmo sendo filho, arrumar o cabelinho deles, arrumar a unha deles, se é mulher, dá uma pintada, se é homem, dá aquela lixadinha, comprar um perfume de bebê se precisar, mamãe e bebê, que é uma delícia que a gente gosta, passar neles, eles andarem sempre com a roupa passadinha e cheirosa, com o melhor amaciante. Eu acredito que esse ser humano, ele vai ser muito feliz. Acho engraçado você falando isso aí, Deise, porque a minha avó, ela tem Alzheimer. E ela, às vezes, ela volta, né? Lembra de um, esquece do outro, aquela coisa toda, né? Vai e volta, Sim. volta atrás, e depois adianta de novo. E uma coisa que ela jamais esqueceu foi a fé dela. Olha. A fé dela sempre, todos os hinos, ela não esquece os hinos da harpa cristã. Ela não esquece os hinos da harpa cristã. Ela não esquece experiências, né, às vezes até que ela teve no passado. E uma coisa que é engraçado, né, porque ela esquece às vezes alguma coisa que aconteceu, ela esquece alguma vez, vê a pessoa e não reconhece, né, aquela coisa toda. Mas Deus sempre está presente na vida dela. É incrível, né? A fé dela não foi abalada, e todos os dias. E ela fala versículo da Bíblia, ela canta. Então, são coisas que não saem da memória dela. Legal, né? Muito legal. Isso é muito profundo, né? Muito. Porque está no inconsciente dela, guardadinho. E ela, de certa forma, sem perceber inconscientemente, ela decidiu que isso ninguém vai tirar dela. Ninguém vai tirar. Né? Pode esquecer pessoas, pode esquecer qualquer outra coisa. Mas da fé de Deus, ela jamais esquece. Muito legal. E eu já escutei pessoas dizendo assim, quando convivem, né, em um ambiente que tem uma pessoa assim como a sua avó. Fulana só lembra do que quer. O que ela não quer, ela esquece tudo. Eu já escutei. Mas isso acho que é até bom pra gente. A gente tem que lembrar do que aquilo que a gente quer, aquilo que faz bem, aquilo que faz mal, a gente, ó. Mas não se trata da pessoa querer. Uhum. O que acontece? Espírito, alma e corpo. O que ela acredita está na alma, está nas emoções dela. Então ela decidiu que ali ela encontra um pontinho de equilíbrio para ela seguir sendo quem Deus fez ela para ser, unida ao propósito que é a criação de Deus na vida dessa pessoa, né? E isso é muito bonito. Sim, aí é onde, né? Voltamos ao ponto anterior. Se tem uma pessoa do lado, junto nesse âmbito familiar, que ajuda, com essa fé, com essa alegria que essa pessoa sente, eu posso usar isso positivamente para encontrar outras áreas que essa pessoa está tendo dificuldade. Como, por exemplo, joguinhos, né? Jogar joguinho de cores, cartas com imagens da memória, de jogo da memória. Então, eu posso brincar com folhas, arrancar folhas de alguma árvore que eu tenho em casa, ou de alguma planta, e ajudar, vamos montar a nossa árvore. Está tudo ligado aí à criação de Deus. Então, a rede de apoio... é muito importante. Demais, Shirley. Demais. Eu vou te fazer uma pergunta agora, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria fazer um chamado aqui para você que está gostando desse assunto, gostando de ouvir, de aprender aqui, né, sobre certas coisas que estão ao nosso redor, que seguramente você conhece alguém que tenha quadro de algum transtorno mental que a gente já falou aqui, né? E que está sendo interessante para você. Encaminha esse podcast. Coloque aí o seu coraçãozinho. Você que chegou agora, você que pegou aqui o podcast aqui já, né, pela metade, já envia esse podcast. Põe aí o seu coraçãozinho, se você esqueceu, né, para que a gente possa alcançar mais pessoas. E depois você volta para ver o podcast completo, tá? E eu queria falar para vocês também sobre os nossos patrocinadores aqui do podcast, né, a VRA Autos, onde você encontra carros de qualidade a um preço imbatível. Fala que você vai do podcast, que eu tenho certeza que eles vão fazer algum detalhe especial para vocês. Também temos o Foto a Foto, onde você faz aqueles momentos especiais serem ainda especiais e eternos, porque as fotos vão ficar aí, gente.
Pois é, olhamos para as fotos e lembramos de momentos especiais. Então, eles fazem tudo com todo carinho. Entre em contato com eles para que eles possam conversar com vocês e fazer o melhor. E também quero falar sobre a LS Design, quem faz as nossas canecas, as nossas camisas do podcast. Vamos ter aqui camisas com dizeres incríveis, né? Para que vocês possam adquirir também. E queremos falar deixar aí o contato deles para que vocês possam adquirir algum produto personalizado, fazer algo para sua empresa, para algum evento, alguma festa, enfim. Entre em contato com eles, porque eles vão ter todo o prazer em atender cada um de vocês. Deise, nós falamos sobre fé, né? Sobre essa coisa da fé e tal. E existe algo assim bem polêmico, que eu acho que eu vou colocar você aí agora contra a parede. Tô brincando. Pessoas que falam que quem tem fé de verdade não tem depressão. O que você tem a dizer sobre isso? Quem tem fé não tem depressão, ou seja, quem é crente não pode estar depressivo. É verdade? Coloquei essa pergunta, veio da Dani, tá? A Dani é de colocar no paredão. É bem o jeito. É bem a cara da Dani. Ei, Dani, falamos. Ei, Dani, já nos falamos. Olha, eu acredito que são duas coisas totalmente diferentes. E é muito importante nós entendermos que se não existisse a medicina, aí nós teríamos somente a fé. Mas Deus, ele deixou a medicina. Porque ele sabe, e ele sabia, aquele tempo, quando ele criou a humanidade, que existiria algumas carências. Existiria algumas situações agravantes humanamente falando. O que acontece, infelizmente, hoje em dia, é que muitas pessoas têm ligado a depressão, a ansiedade, transtornos mentais, com o âmbito espiritual. E a depressão, a ansiedade, a generalizada nesse caso, né? Porque não vamos falar de outros tipos de ansiedade, sendo que a generalizada é aquela que persiste. Quando uma pessoa, ela padece de depressão, ela está sofrendo de depressão, esse transtorno depressivo, ela precisa de um médico igual uma pessoa que tem uma pedra na vesícula e precisa operar. Ela precisa de um médico igualmente essa pessoa que precisa fazer acompanhamento uma vez ao ano, a cada 6 meses, porque tem um descontrole na tireoide. Então, nós não podemos generalizar. Eu, pessoalmente falando, é a forma que eu acredito. Eu amo Jesus. Sou cristã. Mas eu sei que o Senhor, ele também deixou a medicina. E que existem coisas que o ser humano, se ele não acordar e se ele não se atentar, achar que tudo é âmbito espiritual, achar que tudo espiritualmente falando, né? É um erro espiritual, por assim dizer, é uma carência espiritual, essa pessoa, ela vai cada dia mais se aprofundar em um quadro depressivo. Vamos falar de quantos líderes religiosos, por guardar esse silêncio, por ter vergonha de expor a sua situação emocional, esse transtorno vivido que ele não conseguiu superar sozinho, porque existe muita complexidade em uma liderança espiritual. E quantos líderes espirituais, quais cifras que nós temos hoje no mundo de pessoas que não conseguem mais viver nesse mundo e decide por tirar a sua própria vida. Eu não vou falar de membros, eu não vou falar de ovelhas, eu vou falar de líderes. Existem muitos, né? Que carregam uma autoridade espiritual. Não estou aqui para julgar. Eu tenho pena, eu tenho dó. E se eu pudesse, se eu conseguisse alcançar todas essas pessoas para abraçar elas, ajudar elas, chorar com elas e ajudar elas a encontrar o que Deus depositou nelas, que é muito mais do que somente cuidar de pessoas, é cuidar de si primeiro, Geli, eu iria onde for. Porque existe essa carência, mas existe muita mentalidade fechada ainda no dia de hoje. Principalmente para as pessoas que são religiosas. Isso é religiosidade, com certeza. A religiosidade, ela nos afasta do propósito de Deus. Totalmente. Totalmente. Porque a palavra de Deus diz que
O jugo dele é suave, o fardo é leve. Então, quando uma pessoa ela está se sentindo que ela já não pode mais, ela está se sentindo saturada, já traspassou todos os seus limites emocionais e se encontra em um quadro depressivo, não é momento de nós falarmos assim, porque não tem Deus na vida. Eu considero isso como pecado. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E se o meu irmão é imagem e semelhança de Deus, e eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não vou julgar a fé dele pela situação emocional que ele está vivendo. Claro. Então, eu separo totalmente, se essa era a pergunta, Dani, eu separo totalmente a fé dos transtornos emocionais. Ah, Deisilane, mas existem transtornos que estão ligados ao espiritual? Existem também. Existe, né? Por isso que é importante ter muita cautela e você contar com um profissional especializado na área que você precisa. Porque existem situações que vão parecer ser transtorno, mas não são transtornos. É totalmente espiritual. E eu já lidei com um caso assim. Eu ia te perguntar se Então você é tinha fácil. lidado com algum caso assim. Já, Geli. Eu já lidei. Eu já lidei, porque tem pessoas que... Aí você fala assim, nossa, fulano é borderline. Nossa, fulano padece de esquizofrenia. Nossa, fulano tem o espírito da burla, quando vai olhar para o lado espiritual, não é? Aham. Então, é necessário nós entendermos quais são os sintomas de cada transtorno e qual é o comportamento desse indivíduo mediante aquele transtorno que você acredita que ele está padecendo. Porque depressão, ela tem cura. É. A fé ajuda? Com certeza. A fé não ajuda somente as pessoas que estão em um quadro depressivo maior. A fé, ela ajuda o ser humano em todos os casos, em todos os lugares, em todos os momentos e circunstâncias da sua vida. E com a fé fica muito mais fácil. Entende? Uhum. Então, assim, é essa questão. O conhecimento, ele te leva ao acesso, né? Quando você conhece, você acessa e ajuda aquela pessoa no âmbito que ela precisa. Sem ficar rasgando seda e perder tempo. É. E a gente falou sobre isso, né? Sobre a fé, que às vezes as pessoas confundem, né? Existe uma frase ou alguma maneira de que as pessoas falam com pessoas que estão passando por transtornos mentais que machucam muito eles ou que prejudicam muito eles? Assim que você lembre agora? Tem. Muitas, né? Muitas. Sobretudo aqui. Veja bem. Quando fulana, falando da fé que você me perguntou, né? Aham. Quando fulana agradava a Deus, a vida dela era uma benção. Uhum. Ela se afastou, perdeu o brilho do Espírito Santo, tudo desandou na vida dela. A depressão, eu comecei dizendo que ela é um transtorno silencioso. Ela não começa de um dia para o outro. É. Então, quando você via aquela pessoa do lado de fora, você não estava vendo aquela pessoa do lado de dentro. Que forte. Então, quando nós vemos uma pessoa padecendo algo na sua vida, nós não podemos analisar pelo lado de fora. Nós precisamos entender essa pessoa do lado de dentro. Quando começou? Como foi isso? Tem pessoas que chegam para atendimento, elas não conseguem falar. Elas começam e choram tanto, Geli. Tanto, que você fala, meu Deus, tudo isso está dentro dessa pessoa, porque ela não consegue verbalizar, a dor é muito grande. Então, quando uma pessoa ela se apresenta dessa forma, eu não posso falar o que eu penso como ser humano. Eu sou um profissional e a minha abordagem é totalmente terapêutica. A minha opinião não vai servir para quem busca ajuda. O meu posicionamento como pessoa não vai servir. É. O que vai servir é a manobra do autoconhecimento que eu adquiri, que eu preciso empregar naquele momento, naquela pessoa. E outra coisa, agora vamos unir a ciência e a fé. Sem a presença de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, no meu ponto de vista, é impossível. Impossível. Então, quando a Deisilane está atendendo, ela é a Deisilane profissional que buscou o autoconhecimento, mas é a Deisilane que busca totalmente essa orientação do Espírito Santo e esse direcionamento de Deus. E eu tenho visto muitas bênçãos acontecer na vida das pessoas. São tantos testemunhos que tem dias que eu paro para pensar,
eu falo, meu Deus. Tem dias que de verdade eu me emociono e choro sozinha. Porque quando eu libero uma pessoa, né, que eu dou alta para aquela pessoa, e aquela pessoa está com aquela vida restabelecida, para mim é o maior tesouro. Então, não julgamento e mais acolhimento. Não julgamento e mais acolhimento. Isso aí que você falou é muito interessante, porque às vezes a gente não sabe o que está passando, né, dentro das pessoas, igual a gente falou sobre o pastor, né, pastores, ou líderes, né, de igrejas, pessoas que estão no louvor, né, e ali estão louvando e estão liberando assim uma adoração a Deus, mas e quando elas saem dali, será que aquela cicatriz ou aquela ferida ainda está aberta? Será que aquela dor é tão grande que ela não consegue falar com ninguém e aquilo tem prejudicado até mesmo a adoração dela ao Senhor, né? Até mesmo servir, né, na igreja, né, falando do ambiente, né, religioso, né, de fé. Então, assim, que essa parte que você falou sobre o autoconhecimento, sobre buscar ajuda terapêutica, talvez ao seu redor você não encontre pessoas que possam te ajudar por não confiar. Mas você tem pessoas que você pode contactar estando longe, né, abrir o seu coração e ser curado, né, ser curado de uma forma sobrenatural, extraordinária, né? E é muito legal a gente poder falar sobre isso aqui. Eu queria mudar de assunto, gente. Eu sei que a gente vai falar sobre, que a gente está aqui sobre transtornos mentais, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre algo, porque esse podcast ele vai ao ar perto de quando a gente vai receber convidados especiais que vão vir por recomendação sua. Ela não sabia, gente, é surpresa. Ok, vamos lá. Beber um pouquinho mais de água. Isso aí, louvar a Deus pela vida de quem fabricou essas canetas. Amém. E de quem comprou a água também. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, né, o seu trabalho. Você, né, atende pessoas assim com transtornos mentais, mas você também está fazendo um trabalho lindo, né, com pessoas até no mundo do empreendedorismo, né? E nós vamos receber pessoas aqui que vão dar testemunho desse trabalho tão lindo que você está falando. Eu queria que você comentasse assim um pouquinho que você puder aí assim sobre esse trabalho seu. Ok. Vamos lá. Eu trabalho, né, como nessa área da psicanálise clínica. Sou mentora, não só de mulheres, de homens também, porque eu trabalho profundamente nessa área do desenvolvimento pessoal. Antes de eu me tornar terapeuta, eu já trabalhava nessa área porque eu já tenho a minha empresa há mais de 15 anos, graças a Deus. Eu, juntamente com meu esposo, né? É uma empresa familiar, minha, dele e dos nossos filhos. E esse despertar, Geli, é porque realmente, quando eu descobri que eu trabalhava com pessoas, tinha bons resultados nas vendas da minha empresa, e eu descobri que a psicanálise, ela seria uma junção nessa área que eu tanto amava, que era a área das vendas, do desenvolvimento pessoal. Porque eu pensava... Eu sempre tive na minha mente, e não é orgulho, gente, não me mal interprete. Eu sempre pensei, eu vendo o que eu quero. Não existe um produto que eu não consiga vender. Desde criança, eu sempre pensei isso. Já verbalizei isso várias vezes, em momentos assim de alegria, meio que competição de vendas, né, em algum ambiente assim, porque eu gosto, eu amo muito essa área. E quando eu descobri que eu podia unir o desenvolvimento pessoal com a ciência, aí eu descobri que havia pessoas que não vendiam os seus produtos, não prosperavam, porque existia um bloqueio na sua área emocional. E quando existem pedras no caminho, o risco de tropeço é muito grande. E existem pedras que não fazem parte da vida daquela pessoa, por vivências familiares, heranças familiares, foram deixadas pelo caminho
E aquela pessoa da geração seguinte segue tropeçando naquelas pedras como se aquelas pedras fizessem parte da sua história que Deus depositou nelas e entregou para elas viver como propósito. Então, né, aconteceu essa junção. Eu trabalho muito dando mentorias, né, mentorias terapêuticas online, mentorias também presenciais, que é a próximo nível. Online está a crescer, multiplicar e dominar, que é muito profunda. Tratamos traumas, raízes, estruturas. Você descobre quem é você desde o ventre, vamos. Olha, gente, é muito importante isso aí, porque tem tudo a ver com o que a gente já falou aqui, né? Exato. E você descobre quem é você desde o ventre. A partir do momento que você entende as fases que você passou e por que passou, aí nós vamos fazer uma peneira. Nós vamos afunilar. Nós afunilamos dentro da mentoria online e você vai deixando para trás aquilo que você já descobriu, que não faz parte do que Deus depositou em você. Que às vezes você está repetindo padrões de pessoas que você conviveu. Só que, infelizmente, quando a pessoa ela não quer abandonar esses tropeços, essas pedras, ela não prospera, Geli. Então, essa junção é maravilhosa. Porque ciência, fé e desenvolvimento pessoal. Hoje em dia, as pessoas, elas estão deixando de prosperar, não é porque elas não querem. Porque todos, se você perguntar, qualquer indivíduo, ele vai te responder. Eu quero ser próspero, eu quero ter essa casa, eu quero ter isso. Todos querem ter, não é? Mas, se você quer, você está fazendo o necessário para que você alcance isso que você deseja? Porque, às vezes, as pessoas colocam o que é mais prioritário na sua vida em último lugar da fila. É verdade. E quando nós colocamos o que é o mais importante, que se chama prioridade, no primeiro lugar da fila, é o que nós vamos investir primeiro. Hoje em dia tem muitas pessoas, né, se posicionando e é muito legal isso, mas é preciso ter muito cuidado da preparação do que está sendo entregue, o conteúdo. Não digo que eu sou melhor do que ninguém, jamais. Tem pessoas maravilhosas no mercado hoje que são parceiras e companheiras minhas e que não são parceiras minhas, que eu também sigo e admiro o trabalho. Mas é porque é preciso ter uma trajetória de estruturação. E as mentorias, a qual eu trabalho hoje em dia, que é a online e a presencial, e tem uma que é potente, Geli, que é a focada totalmente em desenvolvimento pessoal. Para empresários que já empreendem e para pessoas que sonham e desejam empreender, que é a Gold Master. A Gold Né? Master. Que é a que você vai receber aí um grupo de pessoas maravilhosas, empresárias que já estavam no ramo daquilo que desejavam fazer e pessoas que nunca tinham empreendido, mas que já estão empreendendo dentro da Gold Master. Então, Olha é que sobre legal. isso. Desenvolvimento pessoal profundo. E ninguém sai da mentoria, Deisilane não finaliza uma mentoria sem uma pessoa que não empreendia não se converter em empreendedor e vender o seu produto. Lançar e vender o seu produto. Não basta você participar de uma mentoria, buscar o conhecimento, se encher de teoria e não colocar em prática. Então, a Gold Master, ela tem essa junção e essa união. E é um treinamento mesmo para empreendedores e profissionais liberais. Então, assim, aí vem logo outros projetos, né? O Acorde, vem muitas outras coisas, né? Gente, então, vocês vão ver aqui pessoas que vão vir, vão falar sobre a Gold Master, né? Eu não tinha falado nada com ela para falar aqui nesse podcast sobre a Gold Master, mas pelo que eu entendi, é como uma flecha, né? Você põe a pessoa ali e lança a pessoa, ou seja, é um impulsionamento, né? Para as pessoas poderem avançar, prosperar, né? E então, assim, como que faz? Conecta com você através do Instagram, se a pessoa quiser participar da Gold Master futura, né? Porque esse aí já está fechado e já está terminando, não é isso? Pelo que eu entendi. Esse já está terminando, como eu disse, é uma mentoria muito intensa, né? E a próxima turma nós vamos abrir, possivelmente, para dezembro. Dezembro, teremos a próxima turma da Gold Master. Uma nova remessa de pessoas que realmente vai dizer basta para a sua situação financeira e deseja, de fato, expandir
dentro do âmbito financeiro que tanto precisa. E merece também, né? Porque nós merecemos. É verdade. Então, vocês fiquem ligados aí, porque a primeira mentoria dela, ela nem fez publicidade, gente. Ela não fez lançamento. Não, né? detalhe, E né? já fechou a turma. Foi. Ou seja, fechou e já está terminando. Então, fiquem ligados. Conversem com ela para que vocês possam participar, porque não adianta abrir empresas se você não é curado interiormente e não sabe como avançar no mercado, não sabe como prosperar, como reagir a certas situações. Então, conversem com ela, porque ela vai direcionar você à mentoria exata e aí você vai passando por todos esses processos que vão fazer com que você avance, né? Nós temos habilidades. Hoje nós gravamos aqui, né, nossa terceira gravação, e um dos podcasts que a gente gravou, nós falamos sobre habilidades que possam ser compradas, que possam ser adquiridas, porque às vezes você tem habilidades naturais, mas necessita desenvolver outras para que haja uma junção para prosperar, para alcançar aquele objetivo, aquela meta, né, aquele sonho tão esperado. Então, para isso, você precisa, então, contactar com pessoas, profissionais adequados, qualificados, para poderem te impulsionar. Você é a flecha aí, ela só vai fazer assim no arco e tchum, né? Vai enviar. Então, a gente vai deixar aqui o contato da Deise, nós vamos deixar aqui o Instagram dela, né, Deise? Fala o seu Instagram já de uma vez, e assim as pessoas já conhecem também. Perfeito. O meu Instagram, o novo, né? O novo, porque eu tive um probleminha aí, uma retenção, né? Isso. Na entrega dos conteúdos. Então, o meu novo Instagram é deisilainesoares.psicanalista. Tá. Então, aí ela deixou aí o Instagram dela para que vocês possam entrar em contato e conversar, até mesmo você, né, direciona a pessoa no curso adequado que ela precisa naquele momento. Tem pessoas que vêm desejando fazer a Gold Master, eu falo, não, primeiro você precisa passar pela crescer, multiplicar e dominar, porque emocionalmente você não vai prosperar. São muitas mágoas, são muitas feridas. Você não vai prosperar em uma sociedade, você vai ter problemas, vai viver só de conflitos. Por quê? Porque o que você viveu lá atrás está se remetindo tudo aqui. Então, primeiro precisa, né, tratar o que precisa ser tratado, para depois, de fato, você expandir e viver a vida em abundância que você merece. A Gold Master não é para todos. Isso eu preciso falar. Uhum. Não é para todos, Geri. Uhum. A Gold Master é para aquelas pessoas que decidiram, de fato, dar um basta na sua vida paralisada financeiramente e que, de fato, querem empreender e ter sucesso. Não é uma mentoria empresarial, de desenvolvimento pessoal, para ser um a mais e para passar o tempo, não. Por isso que a primeira turma, ela fechou sem ao menos eu ter lançado no Instagram. E as pessoas que entraram já estão explodindo. Olha, e nós vamos conhecer aqui, gente. Vamos conhecer aqui histórias incríveis, né? Que ela tem me falado assim, mas ela não fala muito, ela não fala nada das histórias, não, tá, gente? Ela só fala assim, Geli, vai ser maravilhoso, você vai se surpreender. Aí ela fica botando aquele açúcar na boca da criança, aquele docinho na boca da criança. Eu falo, nossa, eu tô com vontade de que chegue o dia pra gente poder gravar com as meninas e poder conhecer essas histórias, né? Sentar, conversar e falar um pouquinho mais sobre isso. Deise, muito obrigada por você aceitar esse convite. Nós pegamos ela aqui, né, hoje aqui para fazer o podcast e a gente agradece toda vez que ela aceita o nosso convite, porque é muito gostoso poder conversar com a Deise, é muito bom poder ouvir ela falar. Ela explica tudo com muita doçura, com muita leveza, então é fácil da gente entender. Né, ao mesmo tempo, o profissionalismo dela assim, faz com que a gente fique paralisado só escutando. Né? Então, eu espero que você também tenha sentido isso do outro lado da telinha, né? Aí esse calorzinho da Deise, né? E já fica convidada para outras vezes mais também, né, gente? Volta Deise, põe aí, hashtag volta Deise. Como da outra vez, né? Da outra vez também a gente fez a mesma coisa e ela voltou. Então, vocês coloquem aí de novo que ela vai voltar e a gente vai falar sobre vários temas relacionados a várias áreas aí. E eu tenho certeza que é para edificação
das nossas vidas, né? É muito bom. Obrigada, Megatona. Obrigada por estar aqui com a gente, né, amor? É um prazer. E vou fazer só um quadro divertido, então, aqui pra gente terminar, rapidinho. A palavra assim, eu já fiz com você, já fiz, não já? Nas outras vezes? Já fiz, mas esse é diferente. Esse é relacionado com o tema de hoje. Esse é novo? Olha, você está cheia de novidades hoje. Esse é relacionado ao tema de hoje. Mas eu gosto de coisas novas, eu gosto de desafios. Vamos lá. Saúde na mente em uma palavra. Vamos lá. Ansiedade é? Descontrole emocional. Terapia é? Como? Terapia é? Vida. Um mito que você gostaria de quebrar? Depressão é falta de Deus. A maior cilada emocional de hoje, qual é? Sabotagem de si mesmo. Uma frase que você diz muito na sua consulta. Uau! Você nasceu para dar certo. Autoamor é? Amar-se a si mesmo e amar ao próximo como a ti mesmo. O que a maioria esquece de cuidar? De si próprio. Tá. Um filme que representa bem um transtorno mental. Um filme que represente bem um transtorno mental Transtornos mentais. Existe um filme Tem, assim? transtornos mentais. Ó, que legal. E para fechar, cuidar da mente é um ato de amor. Isso aí. Agora, Deise, vamos lá. Vamos deixar assim, só uma mensagem final aqui para aquelas pessoas que estão vendo aqui, que às vezes está passando por um quadro, né, de transtorno mental e não entende, não compreende, não sabe o que fazer, qual é o primeiro passo, o que fazer. Uma frase, um conselho direcionado a essas pessoas aqui nessa câmera, por favor. A terra, ela não se planta. Ela precisa de alguém que lance a semente. E em muitas ocasiões, ela vai precisar que essa pessoa também regue, adube, molhe, cuide. Saúde mental é basicamente isso. É nós entendermos que nós precisamos cuidar da nossa mente desde a nossa infância até a vida de um idoso. Não desprezando nenhum momento e abraçando você mesmo em todo o tempo. Aê! Produção, eu esqueci de alguma coisa? Tá tudo certo? Tá bom, então, gente. Muito obrigada, Gelinho. Muito obrigada a vocês, Podcast Empoderamente. Sempre é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Porque, de verdade, é uma empresa que faz a diferença na vida de todos nós. E eu me sinto muito à vontade quando eu estou aqui, porque faz parte totalmente do propósito a qual Deus me chamou, que é poder anunciar que existe solução para aquilo que talvez as pessoas acreditam que não tem mais solução. E aqui vocês falam de diversos assuntos, de diversas áreas da vida, por não dizer todas as áreas, né? Então é sobre isso e chamar a atenção das pessoas mesmo, a acompanharem, porque se é finanças vocês tratam, se é emocional vocês tratam aqui também, se é desenvolvimento pessoal vocês sempre estão trazendo aqui também, em todas as áreas. E esse crescimento é para nos empoderar mesmo e nos levar ao próximo nível. É isso aí. E assim nós encerramos esse podcast, gente, esse episódio hoje com a Deise Soares, Deisilane Soares. Eu já estou íntima já, gente. Eu estou falando Deise. É assim. De casa. De casa. Né? É assim. A gente, né, termina esse episódio refletindo sobre a importância de reconhecer os sinais da mente, né? Acolher as emoções e buscar ajuda quando for preciso. Então, saúde mental é tão essencial quanto a saúde física, gente. É necessário a gente cuidar da nossa mente, porque aqui está todo o nosso motor. E não é fraqueza, é ato de coragem, é cuidado, autocuidado. Então, que essa conversa te leve a olhar para dentro de si mesmo com mais compaixão, com pessoas que estão passando por transtornos mentais também, com mais compaixão e menos julgamento.
né? Exatamente. Então, se esse episódio falou com você, compartilhe esse episódio com mais pessoas, né? Deixe aqui o seu comentário, fale conosco o que você achou, dê ideias, né? Convide outra vez o convidado para que ele possa voltar aqui para o podcast. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Deise, muito obrigada. Produção. E até o próximo episódio. Beijo! Tchau, tchau. Tchau.